Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você neste novo despertar com Deus. Vamos seguir nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Hoje, estudando o capítulo 8 de Josué. Este capítulo nos traz o tema A Destruição de Ai. A cidade que o povo de Israel havia sofrido uma derrota. Agora, depois de corrigido o problema do pecado de Acã, chegou a hora de levantar e ir em busca da vitória. Um estudo muito importante, um capítulo com muitos ensinamentos para cada um de nós. Você crê que é possível transformar uma derrota em vitória? Como sair de uma situação difícil e desanimadora e ser um vencedor? Como Josué e o povo de Israel foram ajudados por Deus em um momento difícil? Quais são os ensinamentos para nós hoje, neste capítulo e nesta história? Josué 8 enfatiza a importância de buscar a orientação de Deus e confiar em suas estratégias para o sucesso. O capítulo mostra a importância de aprender com os erros do passado e abordar o pecado para abandonar o pecado, para recuperar o favor de Deus. A vitória em Ai restaura a confiança dos israelitas, reafirma a liderança de Josué e demonstra que a conquista da terra prometida é possível por meio da fé, obediência e confiança na sabedoria de Deus. Essa é a introdução do nosso estudo de hoje. Estas perguntas e estes ensinamentos estão reservados para você no estudo de hoje, a partir de agora. Vamos conhecer? Então vamos aos comentários. Vamos nos aprofundar o que os versículos deste capítulo traz para nós. O versículo 1: Toma contigo toda a gente de guerra. Os espias tinham sugerido a Josué que não exigisse a participação de todo o povo no ataque à cidade de Ai. E ele aceitou a sugestão, conforme vimos no capítulo passado. A sabedoria humana, guiada por excesso de autoconfiança, havia ditado esse primeiro plano que fracassou. Na nova ordem, parece que Deus repreendeu esse esquema de participação parcial e instruiu que todos deviam participar da tarefa de tomar Ai e receber uma porção dos despojos. O mesmo princípio se aplica hoje na causa de Deus. Todos devem trabalhar na obra do Evangelho e depois compartilhar suas recompensas. Aí já começam as lições para nós, né? As lições que aprendemos de nossas falhas deveriam nos fazer mais hábeis para lidar com a mesma situação na segunda vez que ocorressem. Podemos dizer que tipo de pessoas somos pelo que fazemos na segunda e na terceira tentativas. Agora o verso 2 descreve
Outra orientação: põe emboscadas à cidade. O próprio Deus deu essas instruções detalhadas quanto à estratégia a ser empregada. Josué deveria ter esperado por essas instruções divinas antes de realizar o primeiro ataque. Muitas vezes as pessoas correm à frente de Deus e andam iluminadas por sua própria luz, crendo estar fazendo a vontade do Senhor. Em cada decisão da vida, deve-se perguntar com toda a avidez: esta é a vontade de Deus? Ainda o versículo 2, outra orientação: saqueareis os seus despojos. A distribuição do saque das cidades que não estavam sob julgamento por idolatria era a parte normal da situação de guerra. Provia os alimentos, rebanhos e armas necessárias ao sustento na situação de guerra ao exército e à nação. Ai não estava sob ban. O exército conquistador precisava de comida e equipamento. Tendo em vista que os soldados não eram pagos, a pilhagem era parte de seu incentivo e recompensa por guerrearem. Agora o versículo 3, subir contra Ai. A conquista de Ai era muito importante para os israelitas. A apenas 17 quilômetros de Jericó, Ai era uma fortaleza-chave para os cananeus e uma fortificação de proteção para Betel. Então, 30.000 homens, só os 5.000 do verso 12 foram indicados para tomar parte da emboscada, ficando os restantes 25.000 em prontidão em caso de necessidade. Agora o verso 10 diz que passou revista ao povo, ou seja, vistoriou se estava tudo nos conformes. Verso 14, vendo-o o rei de Ai, ou seja, logo depois de ter ficado sabendo. É provável que os guardas tenham sido os primeiros a descobrir Josué e suas tropas e a informar a presença dos inimigos ao rei. Imediatamente, o rei acordou seus oficiais e soldados, que juntos correram para combater Israel, talvez na expectativa de obter outra vitória fácil. Também descreve defronte das campinas. O hebraico Arachá, Arabash, significa um lugar desolado, deserto. Junto ao artigo, refere-se especialmente ao vale, à planície do Jordão. A fuga de Israel, provavelmente, os levou na direção de Gilgal, de onde vieram antes do ataque a Jericó. Agora o verso 16. Todo o povo foi convocado. Isso parece indicar que a repentina fuga do exército de Israel foi uma surpresa, pois os habitantes de Ai não esperavam isso. Em seu zelo por se defender, os homens de Ai, pelo menos, demonstraram mais coragem que seus vizinhos de Jericó. Não tiveram medo de assumir a ofensiva. Incentivados pela vitória anterior, é claro, tinham grande confiança no sucesso novamente. No entanto, seu zelo foi em vão, pois estavam lutando contra Deus. O mesmo ocorre com todos que desempenham um plano de oposição a Deus hoje. A pergunta mais importante é: em minhas inquietantes iniciativas,
de que lado eu estou? Se estiver do lado errado, só há um caminho sensato a seguir: render-me. Agora, se estiver do lado do Senhor, resta-me combater o bom combate da fé com todas as energias. Agora, o verso 17. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel. Esta cidade ficava a poucos quilômetros de Ai, e talvez as duas cidades tivessem um sistema de sinais entre si, a fim de que quando uma delas fosse atacada, a outra fosse alertada de imediato para sair em socorro da primeira. A operação militar conjunta indica que as duas cidades eram íntimas, aliadas entre si, embora se declare que cada uma delas tinha um rei. Agora, versos 18 e 19. Descreve que o Senhor deu a cidade a Josué. A derrota de ontem se tornou a vitória de hoje. Uma vez que o pecado é tratado, perdão e vitória estão à frente. Olha que detalhe importante o capítulo de hoje nos traz. Quando abandonamos o pecado, podemos acreditar pela fé que Deus nos dará vitória. O verso 26 diz que não retirou a sua mão. Este ato de Josué é semelhante à ação de Moisés durante a luta de Israel com os amalequitas. E o verso 28, Ai a reduziu a um montão, a ruínas. O nome Ai, por sinal, significa exatamente um montão de ruínas. E o versículo 30, então Josué edificou um altar ao Senhor. Era um momento oportuno para interromper a campanha militar e renovar a aliança com o Senhor. Em duas ocasiões diferentes, Deus tinha ordenado que Israel se reunisse em assembleia solene de todas as tribos sobre os montes Ebal e Gerizim, pouco depois de sua entrada em Canaã. Israel deveria ouvir a releitura da lei, e seus preceitos seriam inscritos em pedra e colocados no coração da terra, para que tanto israelitas como pessoas de outros povos pudessem lê-los. Deste modo, o Senhor estendeu a todas as nações um convite para que conhecessem seus propósitos e se unissem a seu povo. Geograficamente, o lugar ficava no centro do país e na encruzilhada das rotas de viagem. Muito embora estivesse no meio de uma terra inimiga, ainda não conquistada, Israel não sofreu dano, porque o terror de Deus recaiu sobre as cidades ao redor, como quando Jacó havia passado por essa mesma região em seu caminho para Betel muito tempo antes, conforme já estudamos lá no livro de Gênesis, capítulo 35. Depois da queda de Ai, a guerra foi suspensa por algum tempo. A mão divina impediu que os cananeus de interferirem com a observância de Israel ao código mosaico. A nação inteira foi conduzida ao vale entre Ebal e Gerizim para ouvir a recitação da lei e responder com seu forte amém. Olha que interessante. No Monte Ebal, o nome Ebal, conforme já vimos, significa nu ou descoberto. Talvez isso indique que essa montanha seria de rocha, quase sem vegetação. Deus mandou cravar a sentença de castigo sobre essa montanha, como estudamos em Deuteronômio capítulo 11. Enquanto as promessas de bênçãos eram cravadas sobre Gerizim, uma montanha do outro lado do mesmo vale. Ambas ficavam quase no centro de Samaria.
No sopé desse pico montanhoso havia a cidade fortaleza de Siquém, onde Abraão construíra um altar, lá em Gênesis capítulo 12. Na hora do triunfo completo, precisamos estar diante do Senhor. Foi nesse local, em Siquém, que o incidente de João, capítulo 4, aconteceu. O encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus transformou num vale de bênção. Deus instruiu que o altar fosse erigido no estéril Monte Ebal, a montanha das maldições, não em Gerizim, a montanha das bênçãos. Isso aponta para a morte de Jesus, o Cordeiro de Deus, que tomou sobre si as maldições que a humanidade merece, para que aqueles que nele crê pudessem receber as bênçãos. Olha que aplicação interessante, não é mesmo? Ebal continha em si a maldição. Era apropriado que o altar ali estivesse. Então, os versos 30 a 31, o altar deveria ser construído com pedras não lavradas, para que não fossem profanadas. Isto preveniria as pessoas de adorarem os altares como se fossem ídolos, ou adorassem a perícia manual dos trabalhadores, ao invés dos grandes atos de Deus. Ou seja, eram pedras brutas. Agora, até o verso 35, do 30 ao 35, no calor da vitória em Ai, pareceria sábio para Israel, em termos militares, avançar de imediato na conquista de Canaã. Entretanto, havia um trabalho mais importante de renovar a lealdade, a aliança com Deus em Siquém, em cumprimento à instrução do Senhor a Moisés. O livro da lei de Moisés fala o verso 31. Esta palavra faz referência à citação específica do livro de Deuteronômio, no hebraico, a Torá. Mas a expressão é usada para referir a todos os livros do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, os 5 livros de Moisés. Então, no verso 32, diz que escreveu ali, em pedras, uma cópia da lei de Moisés. Provavelmente os 10 mandamentos registrados em Êxodo 20. Este era o coração de todas as leis de Deus e ainda são relevantes hoje. Moisés ordenara ao povo que primeiramente rebocasse as pedras para então gravar sobre elas as palavras da lei. Essas pedras são o 4º monumento na terra de Canaã. Olha que interessante. O verso 33. Como Moisés ordenara, destaca este versículo. E o verso 34 diz que leu todas as palavras, a bênção, a maldição. Já foi provado por várias vezes que o povo, no vale, entre os 2 montes, poderia ouvir com clareza as palavras pronunciadas dos 2 lados. Era um local realmente muito ali indicado, e propício para tal acontecimento. Ambos os aspectos da aliança de Deus já tinham sido experimentados na terra prometida: a bênção e a maldição. A bênção no capítulo 6 e 8 e a maldição no capítulo 7 com o pecado de Acã. Agora o versículo 35, encerrando os versículos, toda a congregação, as mulheres, as crianças e os estrangeiros, como Raabe e sua família, estavam ali. Todos, velhos e jovens, deviam escutar as palavras do Senhor.
O esclarecimento do intelecto é um dos primeiros passos para o crescimento espiritual. Olha que detalhe importante. O esclarecimento do nosso intelecto é um dos primeiros passos para o crescimento espiritual. Não se pode viver em harmonia com Deus na ignorância. A ignorância e o verdadeiro cristianismo nunca coexistem no mesmo indivíduo. É por isso que Deus atribui grande importância à educação cristã. Nada deveria interferir na liberdade de os filhos receberem a educação que o Senhor ordenou. Apesar das dificuldades da viagem até o Monte Ebal, as crianças do antigo Israel deviam acompanhar seus pais. Olha aqui ensinamentos profundos. O capítulo 8 nos traz para a nossa reflexão hoje. Estes comentários se encontram no volume 2, Comentário Bíblico Adventista, a página 210. Agora, vamos para o texto, aprofundando ainda mais o que o capítulo de hoje traz. A causa da derrota. Depois da execução da sentença de Acã, Josué teve ordem de arregimentar todos os homens de guerra e de novo avançar contra Ai. O poder de Deus estava com seu povo e logo ficaram de posse da cidade. As operações militares agora foram suspensas para que todo Israel pudesse empenhar-se em um solene serviço religioso. O povo estava ansioso por estabelecer-se em Canaã. Ainda não tinham casas nem terras para as suas famílias. E a fim de adquiri-las, deveriam expulsar os cananeus. Mas este importante trabalho devia ser adiado, pois que um dever maior reclamava sua primeira atenção. Antes de tomarem posse de sua herança, deviam renovar seu concerto de fidelidade a Deus. Nas últimas instruções de Moisés, por 2 vezes, haviam sido dadas ordens para uma convocação das tribos nos montes Ebal e Gerizim, em Siquém, para o reconhecimento solene da lei de Deus. Em obediência a essas ordens expressas, todo o povo, não somente homens, mas mulheres, crianças e estrangeiros que andavam no meio deles, deixaram seu acampamento em Gilgal e marcharam através do território de seus inimigos ao vale de Siquém, próximo do centro daquela terra. Posto que cercados de adversários não vencidos, estavam seguros sob a proteção de Deus, enquanto lhe fossem fiéis. Agora, como nos dias de Jacó, o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e os hebreus não foram incomodados. O lugar indicado para este serviço solene já era sagrado pela sua ligação com a história de seus pais. Ali foi que Abraão levantou o seu primeiro altar a Jeová na terra de Canaã. Foi ali que Abraão e Jacó armaram suas tendas. O último comprara ali o campo em que as tribos deveriam sepultar o corpo de José. Ali também estava o poço que Jacó cavara e o carvalho sob o qual sepultara os ídolos de sua casa. Olha que destaque interessante esse texto nos traz. Que importância tinha aquele local?
O local escolhido era um dos mais belos de toda a Palestina e digno de ser o teatro em que aquela grandiosa e impressionante cena deveria ser levada a efeito. O lindo vale, com seus campos verdejantes, pontilhados de bosques de oliveiras, regados de riachos oriundos de fontes vivas e adornado de flores silvestres, estendia-se de um modo convidativo entre as colinas áridas. Ebal e Gerizim, nos lados opostos do vale, quase se aproximam uma da outra, parecendo os seus contrafortes inferiores formar um púlpito natural, sendo audíveis em uma delas distintamente todas as palavras proferidas na outra, ao mesmo tempo em que os lados da montanha, recuando, proporcionam um espaço para a vasta congregação. Segundo as instruções dadas por Moisés, um monumento de grandes pedras foi construído no Monte Ebal. Sobre essas pedras, previamente preparadas por uma cobertura de argamassa, foi inscrita a lei. Não somente os 10 preceitos proferidos no Sinai, ou seja, os 10 mandamentos gravados em tábuas de pedra, mas as leis comunicadas a Moisés e por ele escritas em um livro. Então aqui esclarece realmente a lei moral e as leis também mosaicas. Ao lado deste monumento foi construído um altar de pedras não lavradas, sobre o qual foram oferecidos sacrifícios ao Senhor. O fato de ter construído o altar no Monte Ebal, monte este sobre o qual fora posta maldição, era significativo, denotando que por causa de sua transgressão à lei de Deus, Israel incorrera com justiça em sua ira, e que esta cairia de pronto sobre eles, não fosse a obra expiadora de Cristo, representada pelo altar de sacrifício. Outro detalhe muito importante, o fato de terem construído o altar no Monte Ebal. Todos deveriam exprimir sua aceitação aos termos do concerto e dar seu assentimento às bênçãos ou maldições pela sua observância ou negligência. A lei não somente foi escrita sobre as pedras que serviam de memória, mas foi lida pelo próprio Josué ao ouvido de todo Israel. Não fazia muitas semanas que Moisés dera todo o livro de Deuteronômio em discursos ao povo. Contudo, de novo, lê Josué agora a lei. Não somente os homens de Israel, mas todas as mulheres e crianças ouviram a leitura da lei, pois era de importância que também estas conhecessem e cumprissem seu dever. Deus condescendeu em falar com eles de viva voz, escrever com sua própria mão os oráculos vivos. E estas benditas palavras, todas animadas de vida e luminosas de verdade, são confiadas aos homens como um guia perfeito. Visto que Satanás está tão pronto para se apoderar da mente e desviar das promessas e requisitos do Senhor as afeições, necessita-se da maior diligência para fixá-las no espírito e gravá-las no coração. Dou destaque para este texto aqui, viu? Porque é importante sempre relembrarmos as palavras de Deus. Maior atenção deve ser dada pelos ensinadores religiosos
a instrução do povo nos fatos e lições da história bíblica e nas advertências e ordens do Senhor. Estas coisas devem ser apresentadas em linguagem simples, adaptada à compreensão das crianças. Deve ser uma parte da obra tanto dos pastores como dos pais, providenciar para que os jovens sejam instruídos nas Escrituras. Os pais podem e devem interessar os filhos no conhecimento variado que se encontra nas páginas sagradas. Mas, se quiserem interessar seus filhos e filhas na palavra de Deus, deverão eles próprios estar interessados na mesma. Sem dúvida, se um pai e uma mãe não valorizam a palavra de Deus, como irá repassar para os filhos? Devem eles estar familiarizados com seus ensinos e, conforme Deus ordenou a Israel, falar a tal respeito, conforme está em Deuteronômio 11, verso 19, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Aqueles que desejam que seus filhos amem e reverenciem a Deus, devem falar de sua bondade, sua majestade e seu poder, conforme se acham revelados em sua palavra e nas obras da criação. Agora, preste atenção, finalizando este texto maravilhoso. Eu fiquei muito feliz ao encontrar este texto. Veja o que diz. Cada capítulo e cada versículo da Bíblia é uma comunicação da parte de Deus aos homens. O que fazemos no nosso projeto da Jornada Bíblica? Estudamos capítulo a capítulo, versículo a versículo. E o texto aqui está confirmando que é uma comunicação da parte de Deus aos homens. Percebem? Devemos ligar seus preceitos como sinais sobre nossas mãos e como testeiras entre nossos olhos. Sendo estudada e obedecida, haveria de guiar o povo de Deus, como guiados foram os israelitas pela coluna de nuvem durante o dia e pela coluna de fogo à noite. Então, o texto do estudo de hoje, do Patriarcas e Profetas 499 a 504, ele vem de encontro a nosso projeto da Jornada Bíblica. Ou seja, o estudo capítulo a capítulo, onde nós estudamos verso a verso, versículo por versículo. É, portanto, uma prática especial e abençoada, porque desta forma Deus se comunica conosco. Não é verdade? Agora vamos aplicar o estudo de hoje em nossas vidas. Deus te surpreenderá. Ao examinar este capítulo, imagine Deus dizendo: não era para ser assim? Tem capítulos de nossa vida que seriam diferentes, se não fosse o pecado, tanto nosso como dos outros, como foi o caso de Acã. Contudo, Deus toma nossa vida a partir de nossos fracassos e a conduz ao sucesso. Se ao menos permitirmos Deus operar em nosso fracasso, em nossas derrotas, a partir de nossos erros, certamente Ele não pisará em nós, mas nos conduzirá à vitória. Essa verdade deveria ser um alívio para pais que erraram na educação dos filhos, parentes que tiveram algum desentendimento, cônjuge que cometeu erros em relação ao casamento,
filhos rejeitados, não planejados ou órfãos, e também para qualquer pessoa que arruinou sua vida ou a de alguém com sua conduta pervertida. Dos destroços de nossa vida, Deus quer nos reconstruir. Das tragédias, Deus nos restaura. Aqui o povo deveria agir como quando fora derrotado. Deus orienta-os a fingir que estavam fugindo, como na primeira tentativa para conquistar a cidade de Ai. Ao fugir, outro grupo invadiria por trás e entrariam na cidade, o que de fato deu certo e aconteceu. Observando o relato da destruição de Jericó, imaginamos que os planos de Deus para conquistar Ai eram diferentes. Contudo, Deus desce onde estamos com medo para nos erguer. Deus é estrategista, Ele é sábio demais, Ele acerta até a partir de nossos erros e vence a partir de nossas derrotas. Claro, se entregarmos-nos a Ele, dispostos a obedecê-lo. Sobre este capítulo, Jenny Jetts oferece-nos estes princípios de vida. Primeiro, Deus jamais abandona seus filhos, não importa o quanto estes o tenham abandonado. Segundo, Deus pega os erros de seus filhos e usa-os para alcançar resultados positivos. Terceiro, Deus nos dá liberdade para desenvolvermos um plano estratégico, mas este deve sempre estar em harmonia com suas diretrizes e princípios básicos. Deus age em nossa vida para que nossa atitude seja testemunhar dele. Nossas vitórias são de Deus, através de nós, e devemos deixar isso muito bem esclarecido. O altar de pedras com a lei lavrada em cima representa um testemunho do verdadeiro Deus para todos os que ali passassem. Entregue seu sucesso, ou até mesmo seu fracasso, a Deus. Ele te surpreenderá com o resultado. Mas não se esqueça de testemunhar dele. Por isso, precisamos reavivar para que Deus nos restaure. E fechando a nossa reflexão de hoje, a mesma renovação da aliança do Senhor feita pelo povo, conforme vimos no verso 31, Cristo espera que façamos com Ele diariamente. Cada dia é uma nova oportunidade que recebemos para renovarmos a nossa vida com quem selou a sua aliança com o próprio sangue. O seu amor, que salva, e a sua verdade que liberta, está à disposição de todo aquele que crê. Precisamos estar atentos à sua palavra. Não abandonemos a nossa torre de vigia. Diante de nós está a bênção e a maldição. Palavra nenhuma houve, relevante para a nossa salvação, que o Senhor nos ocultasse. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Somente por meio das Escrituras e de uma vida de oração e testemunho, podemos nos manter alertas contra os enganos de Satanás. Assim como toda a congregação parou para ouvir a palavra do Senhor, o chamado de Deus é o mesmo para nós hoje. Pare, ouça, obedeça, esteja atento. Precisamos ser sóbrios e vigilantes, como o apóstolo Pedro destaca, pois o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando para devorar. 1 Pedro 5, verso 8. Por isso,
meus amados ouvintes da Palavra de Deus, vigiemos e oremos. Pela graça de Deus, vamos perseverar em nossa caminhada, em nossa jornada diária de estudo, de comunhão, parando, ouvindo a voz de Deus, passo a passo, em nosso caminho rumo ao céu, rumo a Canaã celestial. Amém? Que capítulo fantástico, não é mesmo? Capítulo 8, eu confesso que eu fiquei maravilhado com os ensinamentos deste capítulo 8. Deus seja louvado por sua palavra. E olha que pensamento para nós refletirmos nesse dia. Deus jamais abandona seus filhos, Deus nos reconstrói dos destroços de nossa vida, Deus nos restaura das tragédias da nossa vida e Deus age em nossa vida para que nossa atitude seja testemunhar dele. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Graças te damos por mais um despertar em tua presença, por podermos parar ao despertar, ouvir a sua voz, receber as tuas instruções, os teus ensinamentos para a jornada de mais um dia. Senhor, abençoe cada pessoa que está acompanhando esta jornada, este estudo, que o Senhor possa nos restaurar. Se nós caímos em derrotas, que o Senhor nos ajude em nossa vitória, que o Senhor possa tirar de nós todo o fracasso e possa nos tornar vencedores através do teu poder. Queira, Senhor, tirar de nossas vidas também o pecado que nos separa de ti. Fica conosco, continue nos guiando e nos dando, Senhor, perseverança para continuarmos nossa jornada diária contigo no estudo da sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Não esquecendo, para que você possa testemunhar do poder de Deus, dos seus milagres e dos seus ensinamentos, é importante que você compartilhe estes estudos com alguém, que você deixe o seu like e, se ainda não se inscreveu, se inscreva, para que este projeto possa avançar dia a dia. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.